Galera, hoje eu quero falar sobre um assunto importante que eu recebi uma pergunta esses dias e eu resolvi compartilhar com vocês a resposta que eu dei para a pessoa. Como eu faço para perder o medo de voltar para a pobreza? Eu era pobre, consegui mudar de vida ou tô conseguindo mudar de vida, mas morro de medo de voltar para a pobreza. O que eu faço? Vou compartilhar umas dicas aí com vocês. Primeiro, eu não quero ridicularizar esse tipo de pessoa, tá? Tem muito coach aí que vai falar que ela é uma pessoa escassa, que ela é uma pessoa isso, aquilo. Quem viveu numa pobreza desgracenta tem muito mais receio de perder tudo de novo do que uma pessoa que nunca foi pobre pra caramba mesmo, tá? Então, eu entendo esse tipo de preocupação. Eu já fui pobre, eu era classe média baixa, né? Escola pública, não tinha Nike, nunca tinha viajado de avião, mas tem gente que já foi muito mais pobre do que eu era e bate um desespero de um dia voltar para aquilo. Então, é um processo, respeita o processo, não cai nesse papo de coach aí não, que fala que você é escasso, que você tem mentalidade limitada, não. Faz parte de um processo. Eu era pobre, e até eu começar a gastar mais por ter medo de voltar para a pobreza, demorou meses. Não foi logo que eu comprei ali, logo que eu comecei a ganhar mais dinheiro, que eu comecei a comprar coisa mais cara. Não. E isso é bom. É bom você respeitar o processo. Só que é ruim quando o processo não acaba nunca e você já está mudando de vida e continua com esse medo. Se você está enriquecendo, a gente enriquece para duas coisas. Para aumentar a nossa qualidade de vida e para aumentar a nossa generosidade. Para mim, isso é o melhor de tudo. Só que tem gente que já poderia estar gastando, mas continua travado. Aí sim eu vou entender esse papo de que a gente tem que tomar cuidado com a mentalidade, porque você pode gerar uma trava que te impeça de viver algo que você já poderia estar vivendo. Então, quais dicas que eu vou dar para você que quer começar a gastar mais? Eu quero... Duda, já não tô mais como antes, mas continuo com medo. Tá. Primeira coisa, o que faz uma pessoa rica voltar para a pobreza? Tirando desgraças que não estão sob nosso controle. Uma pandemia, lockdown, pegou fogo na empresa, morreu o meu marido. Tirando esses desastres aí que a gente não tem controle, o que faz uma pessoa rica voltar para a pobreza? Fazer burrice. Uma pessoa rica que volta para a pobreza, tirando quando acontece alguma desgraça dessa que a gente não tem controle, é porque é uma pessoa rica, mas que continua burra de inteligência financeira. Não tem inteligência, não tem educação financeira. É a mesma coisa um pobre. Vamos colocar que uma pessoa que ganha 4 mil. Como que ela consegue se afundar cada vez mais no buraco? Se ela começar a gastar mais do que ela ganha. A mesma coisa é o rico. Se o cara é rico, mas ele gasta mais do que ele ganha, não investe, não monta patrimônio, não tem reserva de emergência, é óbvio que ele vai sair da riqueza e vai voltar para a pobreza. Por quê? Porque ele é ignorante, ele quer ostentar, ele quer curtir, ele usa aquelas frases imbecis, tipo, a vida é uma só, eu mereço, eu posso morrer amanhã, e mesmo sendo rico, continua burro, faz burrice e daqui a pouco tá na pobreza. Exemplo de jogadores, de atores da Globo, de gente famosa da Record, de ganhador da Mega Sena. Ganhou dinheiro, mas fez burrice. Então, qual que é as duas dicas que eu vou dar aqui que impedem que uma pessoa rica volte para a pobreza? Primeira dica, nunca pare de investir dinheiro todo mês. Pega o meu exemplo. Eu era pobre, já saí da pobreza faz tempo. Pergunta se eu tenho medo de voltar para a pobreza. Duda, você tem medo de voltar para a pobreza? Não tenho. Por quê? Porque eu tenho dinheiro investido, eu tenho patrimônio, eu comprei apartamento, eu tenho um terreno além da minha casa e desse apartamento também. Eu tenho bens, entendeu? E por que você tem bens? Porque eu invisto. Se você quer começar a subir o teu nível, e você tem que subir. Não estou falando que você tem que ostentar, mas você tem que ter o que você sempre sonhou. Ai, Duda, eu sempre quis trocar de carro. Ótimo. Sempre quis me vestir melhor. Tá bom. Sempre quis fazer viagem todo semestre. Manda ver. O dinheiro serve para te proporcionar qualidade de vida. Mas você tem que, sempre que você está aumentando aqui o teu nível de vida, sempre que você está gastando mais com você, com luxos, com viagem, com restaurante ou o que quer que seja, você também tem que aumentar os seus investimentos.
Duda, eu quero gastar mais todo mês. Beleza, gasta mais, só que aumenta também o tanto que você investe. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, se você investe todo mês, você nunca vai voltar para a pobreza. Porque mesmo que você gaste mais, você tem um investimento aqui que continua aumentando. Então, você nunca vai voltar para a pobreza. E segundo, você sempre vai ficar cada vez mais rico. E essa é a chave do negócio, entendeu? Gaste mais, curta mais, mas nunca pare de investir para que o teu patrimônio nunca pare de crescer, mesmo com você gastando cada vez mais. Talvez você não precisa se preocupar tanto com isso se você é uma pessoa super rica e já tem 70, 80 anos. É o que o cara fala aqui no livro Morra Sem Nada. Tem um resumo desse livro, é muito bom aqui no canal. O cara fala, pô, velho, se você já tem 80 anos e tem muito dinheiro, você tem que se preocupar mais em gastar do que investir, porque o teu tempo de vida é menor, né? Mas o segredo é esse, entendeu? Suba o teu nível, mas também suba o tanto que você investe. Você vai curtir mais e vai ficar cada vez mais rico ao mesmo tempo. E a segunda dica que eu quero dar tem a ver com uma aula muito boa, tá? Eu acho que é uma das 10 aulas mais importantes aqui do canal, que é uma aula que eu falo sobre a diferença entre custos e gastos. Gasto é tudo aquilo que eu gasto. Custo é tudo aquilo que eu tenho que pagar todo mês. A gente poderia falar aqui a diferença entre gasto e custos fixos. Então, por exemplo, sabe qual que é o meu custo fixo hoje? Gira em torno de mais ou menos 5 mil reais. Pô, eu ganho muito mais do que isso. Mas por que o meu custo é 5 mil? Porque eu gasto muito mais do que isso. Tem viagem que eu fiz que eu já gastei mais de 25, 30 mil reais numa viagem só. Só que aquilo não virou um custo. Porque tudo que eu quero, eu junto e pago à vista. Para quê? Para que eu possa curtir e aquilo não se transformar numa dívida que eu vou ter que ficar pagando todo mês. E é óbvio que você não precisa fazer uma viagem de 30 mil. Tem viagem que eu faço com a Maiara para acampar aqui no interior de São Paulo, que a gente gasta menos de R$1.000. O princípio é o mesmo. Eu pago à vista. Porque aí, por mais que eu gaste 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 no único mês, aquilo não vira custo e o meu custo continua sendo baixo. Esse é o problema quando a pessoa enriquece e começa a comprar muita coisa e parcelar muita coisa, quando ela vai ver o custo dela de boleto, de fatura, de cartão, de conta para pagar é de 12 mil. E aí começa a virar uma bola de neve que ela perde o controle. Então, tenta gastar, tenta curtir, usufrua, mas cuidado com parcelamento e dívida. Porque senão, se você ficar parcelando muita coisa e se endividando muito, vai chegar uma hora que a sua despesa, o teu custo fixo, o gasto mensal que você tem que pagar todo mês, pode ser muito maior do que você ganha. E aí vai acontecer o quê? Você vai voltar para a pobreza, porque você está gastando muito mais do que você está ganhando. São essas as dicas aqui, cara. Respeita o processo. Não é assim, pá, fiquei rico. Inclusive, quem volta para a pobreza é justamente a pessoa que não respeita o processo. Ah, eu tô ganhando mais? Não tenho medo nenhum, velho. A vida é uma só, vou torrar. Burro pra caramba. Não soube respeitar o processo. Quando você começar a enriquecer, espera um pouco antes de começar a meter o louco. Não tenho medo de nada. Não, calma. Primeiro junta uma grana, monta a reserva, sai da pobreza mesmo, começa a investir. Depois de um tempo, começa a gastar mais. Mas, lembra que você tem que sempre investir todo mês para o teu patrimônio continuar aumentando, mesmo que você gaste. E cuidado para não gastar e começar a gerar boletos e faturas e um custo fixo muito alto, porque isso pode virar uma bola de neve e voltar rolando e te amassar depois. E aí você pode voltar à pobreza porque não soube respeitar essas coisas, tá bom? Vou deixar outras aulas aqui no canal e inclusive essa aqui que é a aula sobre custos e gastos, que é muito importante, e outras aulas aqui relacionadas a mudança de mentalidade, tá bom? E vou deixar aqui também o resumo desse livro, que é muito legal. Valeu, galera!